Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos, amados. Motivo de alegria estarmos aqui esta noite para compartilhar uma palavra com os irmãos. Louvo a Deus por todo o pessoal, amém, do apoio que tem assim cooperado, né, com esse trabalho, tem somado com esse trabalho, tem se esforçado para a realização desse trabalho. E louvo a Deus também pela vida de cada um dos amados, aqueles aí que estão aí nos seus lares, em suas casas, neste momento, ouvindo, amém, a palavra do Senhor. Com certeza, o nosso Deus, Ele tem uma palavra para compartilhar aos nossos corações. Temos acompanhado esse trabalho também de casa, né, onde os nossos irmãos têm ministrado. Ainda no domingo, nosso pastor Gerendi esteve aqui conosco, compartilhando uma palavra maravilhosa, e que esta noite o Espírito Santo de Deus, Ele esteja falando aos nossos corações. Então fica aí um abraço a cada um dos irmãos. Queridos, eu gostaria de ler um texto aqui na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo de número 24. Nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo 10. Provérbios 24 e o versículo 10. Você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar essa leitura. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Vou repetir aqui novamente. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Queridos, estava meditando, estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra para que o Senhor esteja falando, amém, aos corações, a cada um dos amados que tem acompanhado aí da sua casa, do seu lar. E o Espírito de Deus, Ele reacendeu uma palavra no meu coração, e a palavra, ela falava acerca de desafios, né? Quem não passa por desafios? Eu tenho certeza que todos nós passamos por desafios. Há pessoas agora passando por desafios, e quando eu falo desafios, eu falo acerca das lutas, das adversidades, das pelejas, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E até quando a gente examina as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber ali, né, diversos personagens na qual também passaram pelos seus desafios, pelas suas pelejas, pelas suas adversidades. Eu diria que é quase impossível se lembrar de Davi sem se recordar daquele desafio, né, que o nosso amado rei Davi teve, que foi exatamente em enfrentar o rei Golias. Eu diria que é quase impossível se lembrar de Moisés sem se lembrar, amados, de toda aquela luta que Moisés passou ali no Egito com Faraó, né? Aquele momento em que o povo sai do Egito, né? A abertura ali do Mar Vermelho, toda aquela luta, toda aquela peleja também enfrentada, rumo até a Terra Prometida. Então, não tem como desconectar essas coisas. Então, isso fica bem em nossas memórias. Eu diria também que é quase impossível lembrar de Gideão sem se recordar dos momentos também, daquela luta que ele passou, aquele texto bem conhecido, em Juízes, capítulo de número 6, quando ele sai ali a peleja contra os midianitas, contra os amalequitas, quando ele vivencia toda aquela experiência ali na presença do nosso Deus, quando o anjo do Senhor vinha ao encontro de Gideão. Então é impossível também, queridos, lembrar de Esté e Mardoqueu, se lembrar daquele desafio, aquela luta que se levantou lá na província de Suzã, e assim vai a vida de Daniel. E eu tenho certeza que há pessoas que estão me ouvindo agora. De repente você está passando por um desafio, está passando por uma luta,
E talvez essa luta que você está passando, você possa dizer, pastor, essa está diferenciada de todas, ou seja, essa é diferente de todas as adversidades, coisas que me aconteceu até aqui. Vou dar um exemplo bem prático, amados. Essa situação que está acontecendo hoje no nosso Brasil, eu tenho certeza que já aconteceu diversas lutas, adversidades, desafios aí para o nosso Brasil, mas esse desafio que nós estamos enfrentando agora, você pode ver que está marcando essa geração. As pessoas que estão vivendo, que estão passando, que estão acompanhando tudo que está acontecendo durante esses dias, amados, vai ser difícil de esquecer de uma situação como essa. Ainda que eu prefiro ficar com a palavra de Deus, né, que diz que a gente deve trazer à memória só aquilo que nos traz esperança. Eu sei que é um momento difícil, é um momento caótico, é um momento tenebroso, né? Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Então, com vista a essa questão, essa palavra que eu tenho mencionado aqui esta noite sobre desafio, eu tenho uma palavra, eu tenho uma pergunta, e ela serve como título para a nossa mensagem aqui esta noite. Que é a seguinte: o que podemos aprender diante dos desafios de nossas vidas? Ou, essa noite eu quero, na verdade, me empreender acerca de algumas verdades, irmãos, que nós precisamos ter em mente quando nós passamos por desafios. Então, a primeira verdade que eu preciso ter em mente, que você precisa ter em mente, quando nós passamos por desafio, é que Deus, Ele é o mesmo antes, durante e depois da luta. Ou seja, não existe luta, por menor ou maior que seja, que venha alterar quem Deus é, irmãos. Ou seja, antes de acontecer essa situação que está acontecendo no Brasil, Deus é Deus. Então, durante essa peleja, durante esse desafio, Deus continua sendo Deus. Quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, a gente percebe que atributos na qual a palavra do Senhor ela atribui que somente pertence ao Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para você: a onipotência. O que é onipotência? Isso mostra o quanto o nosso Deus é poderoso. A palavra do Senhor o chama de todo-poderoso, ou seja, Ele tem todo o poder, irmãos. Então nada foge ao controle do Senhor. Eu, quando recito esse texto bíblico, eu até consigo me lembrar de algumas passagens bíblicas. Está me vindo aqui Gênesis capítulo 18, versículo 14. Se você observa o início desse versículo, é uma interrogação que é feita pelo anjo do Senhor a Sara, quando estava lá debaixo dos carvalhais de Mamre, quando o anjo disse mesmo assim: porventura a coisa demasiada para o Senhor. Então, o meu Deus e o seu Deus, Ele é o Deus onipotente, irmãos. Outro atributo do nosso Deus é o que o nosso Deus, Ele é o Deus onisciente. O que significa isso, pastor? Ele conhece todas as coisas. Nada apanha Deus de surpresa, igreja. Então essa situação mesmo antes de acontecer, talvez você está passando uma luta, uma peleja agora, uma dificuldade agora. Eu quero te dizer uma coisa: antes de acontecer, o Senhor já sabia. O Senhor já sabia que você ia passar por isso. Por isso que muitas vezes é bom estar diante do Senhor, porque Ele está revelando. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus não fará nada sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, observe agora o que de repente esteja acontecendo no seu lar, no seu casamento. Quem sabe você está vivenciando até mesmo uma situação ministerial, uma luta, adversidade, e você vai ver que o Senhor mostrou a você lá atrás.
O Senhor já deu claridade, o Senhor já deu nitidez. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Outro atributo do Senhor é o Deus onipresente, irmãos. Ou seja, Ele consegue estar presente em todo lugar e espaço ao mesmo tempo. Eu quero lhe dizer que você agora está na sua casa, Deus Ele está aí com você. Eu quero lhe dizer que de repente você agora esteja num ônibus, você agora pode estar até em um leito de hospital agora. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está aí com você. Então, vamos ter isso em mente, que Deus Ele é o mesmo, antes, durante e depois da luta. Nada, por menor ou maior que seja, vai alterar quem é o nosso Deus. Ele é o mesmo e não mudou. Outra lição que nós aprendemos acerca dos desafios e das lutas que nos sobrevêm, outra verdade que nós precisamos ter em mente, é para não perdermos de vista o reconhecimento que temos da dependência do Senhor, irmãos. Guarde isso no seu coração. Como é, pastor? Vou repetir aqui para você. Para não perdermos de vista o reconhecimento que temos da dependência do Senhor. Quantos se lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? É um texto que nós conhecemos e decorado, quando ele fala mesmo assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele vai dizer mesmo assim, se humilhar. Amados, é quase impossível você seguir esse texto, você apresentar as demais palavras que ele fala o seguinte, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quando ele fala e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu diria que é quase impossível você vivenciar essa parte se você não vivenciar a primeira, ou seja, você alcançar um resultado pleno, sem primeiro nós atentarmos, irmãos, para essa primeira parte, que fala mesmo assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, não perdermos de vista o reconhecimento que nós temos da dependência do Senhor. Eu tenho uma frase que eu escrevi aqui, que diz o seguinte, a frase: toda mudança, guarde isso aí no seu coração, toda mudança, ela é precedida pelo reconhecimento da necessidade dela. O que quer dizer isso, pastor? É que de repente você está passando um desafio agora, você está passando uma luta, uma adversidade agora, e você quer uma mudança, você quer uma transformação. Então eu preciso reconhecer isso. Nós podemos ver, irmãos, quando há um reconhecimento da nossa fragilidade, tudo se torna mais fácil. A transformação vem, a mudança vem. Há pessoas que às vezes estão passando uma luta e não estão conseguindo vencer aquela luta. Então reconheça isso. Peça ajuda. Não tem problema em você pedir ajuda. Às vezes nós líderes, pastores, irmãos que dirigem a igreja, sabem muito bem disso, que às vezes nós pastores somos os últimos a saber, mas o que está acontecendo. Às vezes as pessoas quando vêm, a coisa já vem de forma caótica, a casa já está demolindo, a coisa já está rachando, vindo abaixo, e as pessoas chegam e falam: pastor, eu vim conversar com o senhor, quando na verdade deveria ser a primeira pessoa depois de Deus na qual você deveria recorrer e dizer: eu preciso de ajuda.
Não tem problema não, irmãos. Ainda esses dias, na nossa igreja, eu estava passando algumas diretrizes para os nossos irmãos, e dentre as diretrizes que eu passei para os irmãos, eu estava entrando em contato com a liderança, e eu estava dizendo: irmãos, eu conto com vocês com respeito a uma exortação mútua, a um aconselhamento mútuo. A gente precisa nos ajudar uns aos outros, irmãos, mostrando que isso de alguma forma não é somente responsabilidade do pastor, do presbítero, do líder da igreja. A gente está vivenciando esse momento de pandemia e cai sobre todos nós a responsabilidade de estarmos nos ajudando, irmãos, uns aos outros. Não espere, talvez, seu pastor entrar em contato com a irmã tal, com fulana de tal, cicrano. Se essa pessoa está vindo no seu coração, você mesmo entra em contato com ela. Manda lá uma mensagem para ela. Liga para ela, pergunta como é que ela está. Se ela está passando alguma dificuldade. Se ela está passando alguma luta. Se ela está passando uma situação adversa, entra em contato com ela. É bíblico, irmãos. Podemos acompanhar isso até aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, isso é bíblico. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz aqui: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, é bíblico. Então, não tenha receio de pedir ajuda. Então, essa verdade nós precisamos ter em nós acerca dos desafios, irmãos. Não perdermos de vista o reconhecimento que temos da dependência do Senhor. Olha o que está escrito aí em Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Olha que coisa linda. Diz o texto, essa exortação que o apóstolo Paulo traz a igreja dos Gálatas, no capítulo de número 6, observe aí o versículo de número 2, o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós precisamos. Então reconheça que precisa de ajuda. Há um texto aqui dentro das Sagradas Escrituras, e eu me alegrei tanto, é uma passagem conhecida, em 2 Crônicas, capítulo 20, você pode abrir, o versículo de número 12, ele nos relata um versículo muito interessante, irmãos, onde nos fala sobre o reinado do rei Josafá, o quarto da dinastia da Banda do Sul. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele começou a governar com 35 anos de idade, governou 25, fez o que era reto diante do Senhor. Quando a gente observa o capítulo 17 do segundo livro de Crônicas, a partir do versículo 14 ao versículo 16, há um relato de todo o material bélico, ou seja, do exército que o rei Josafá tinha. Para você ter ideia, quando começa a dar um relatório sobre os soldados que estavam a serviço de Josafá, só resumindo aqui a história, amados, há cerca de 1.160.000 soldados. Havia alguns chefes que estavam ali sobre aquelas pessoas, mas quando a gente observa o capítulo de número 20, o versículo de número 12, o versículo 1 desse versículo, Josafá, ele vai enfrentar uma das maiores lutas da sua vida.
Josafá estava no seu palácio, de repente alguém chegou e passou lá um recado para Josafá, dizendo que vinha contra ele uma grande multidão. Da além do mar, da Síria, já estavam acampados para confrontar o rei Josafá. E diz o texto da palavra do Senhor, irmãos, que Josafá ele teve medo. Mas sabe o que é que chama a atenção? É que esse medo que Josafá teve não imobilizou ele. Eu quero liberar essa palavra aqui para você também. Quem sabe você está passando por uma situação inusitada, na qual você nunca vivenciou, e você está dizendo, pastor, estou sentindo medo, pastor. Você pode sentir, irmão, estamos sujeitos. Quem aqui não sente medo? Agora o que eu não posso é deixar com que o desespero invada o meu coração e me domine. É isso que eu não posso deixar. Porque o medo que Josafá teve, sabe o que é que aconteceu? Levou ele a buscar a presença do Senhor. O que é que nós estamos fazendo, amados? Eu percebo que toda essa situação de pandemia que está acontecendo hoje no Brasil, a gente precisa discernir, irmãos. Qual o propósito de Deus em tudo isso? Eu sei que muitas famílias têm se reunido, quem sabe as pessoas agora até comendo pipoca em casa, né? Se reunindo ali com a família. Mas eu penso que o propósito de Deus, ele vai muito mais além que isso, irmãos. Vai muito além o propósito do Senhor. Quem sabe o Senhor Jesus Cristo, ele está chamando a atenção da sua igreja para uma vida de busca, para uma vida de entrega, para uma vida de consagração. Ainda hoje, quando eu meditava acerca dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele me reacendeu um texto dentro das Sagradas Escrituras. E eu gostaria que você abrisse, para você entender o que é que o Espírito de Deus, ele falou aqui ao meu coração, quando eu estava meditando acerca desse texto. Observe aí, por gentileza, Mateus capítulo de número 9, observe aí por gentileza, Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo 14, olha o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer aos seus discípulos, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se fosse nos dias de hoje, como é nos dias de hoje, é como se o noivo estivesse em nosso meio, ou como se o noivo fosse ausentado de nosso meio. Então os irmãos entendem a necessidade, amados, de nós estarmos focados, de nós estarmos atentos. Olha o que diz o texto que eu li, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Isso mostra que diante dos desafios, amado, diante das lutas, nós podemos assumir uma postura diferente. Nós podemos nos humilhar diante do nosso Deus. Deus é poderoso para mudar o quadro, a situação. E tornando aqui para 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12, para eu recitar o texto que eu gostaria, que eu achei lindo esse texto. Que apesar do rei Josafá ter todo aquele poderio de exército com ele, 1.160.000 soldados, irmãos. Olha o que o rei Josafá ele recita no versículo de número 12, ele vai dizer mesmo assim, ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Olha a palavra que ele vai dizer na parte final do versículo, irmãos. 2 Crônicas 20:12, olha o que é que ele fala. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
Amém? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Se você continua lendo a sequência desse texto, você vai perceber que a glória do Senhor se manifesta no meio da congregação. Eu quero liberar uma palavra aqui para você pela fé. Pastor, está uma luta lá no trabalho. Pastor, está uma peleja. Pastor, está uma luta lá em casa. Pastor, estou passando um desafio, pastor. Quando nós nos colocarmos na dependência de Deus, Deus ele vai tomar a dianteira dessa situação e vai mudar o quadro, irmãos. Isso é profético para a tua vida. Porque quando o Espírito de Deus, ele veio sobre Jaziel, no meio da congregação, o Senhor disse que a peleja não era de Josafá, mas a peleja era do Senhor. Então essa luta, esse desafio que você está passando, quem sabe com o filho, com a filha, com o esposo, no casamento, no trabalho, na vida profissional, espiritual, eclesiástica, a peleja é do Senhor. Deus está cuidando. Eu quero liberar para você, Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo vai dizer mesmo assim: porque estou bem certo de que aquele que em vós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele está cuidando de você, meu irmão. Deus ele está cuidando de você, minha irmã. Eu vou recitar o terceiro ponto aqui e a gente vai encerrar. Quais são as verdades, pastor, que eu preciso ter em mente acerca dos desafios que acontecem comigo? A terceira verdade aqui para você, guarde no seu coração, é que os desafios não são permitidos por Deus para nos destruir, irmãos. Pelo contrário, para a gente ser forjado pelo Senhor. Eu e você ainda somos uma casa inacabada. Deus ele está trabalhando em nossas vidas. Deus ele está trabalhando no teu coração. Eu tenho liberado uma palavra até nas lives que nós temos gravado ali em Socorro. Quando eu começo a live, já algumas vezes o Espírito Santo de Deus me fez liberar essa palavra. E eu quero liberar essa palavra aqui para a igreja, para você que está aí na sua casa. Eu tenho dito, irmãos, que a igreja ela vai sair dessa situação melhor do que era. Eu tenho dito que a igreja ela vai sair desse quadro caótico que está aí fora, mais amadurecida, mais vibrante, mais vivificada, mais para cima, mais alicerçada, mais firmada na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que é melhor, aleluia, o fim das coisas do que o princípio delas. Aguarde, Deus vai mudar o quadro, irmãos. Deus vai mudar a situação. O Senhor tem preparado coisas grandes para a tua vida. O Senhor tem preparado coisas grandes para você. Então esse desafio não é para te matar. Eu gosto de uma palavra do nosso irmão Tiago na sua carta. Eu vou dizer isso aqui para a gente encerrar. Fica como exortação aí ao teu coração. Olha o que Tiago ele fala, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então espere em Deus, crente, aguarde em Deus. Olha para o teu esposo aí dentro de casa, olha para a tua filha, para o teu filho, olha para o teu cônjuge e fala para ele: filho, a situação não vai permanecer dessa forma. O nosso Deus tem preparado coisas grandes para as nossas vidas. Só fechando aqui agora, faça um desafio aí aos irmãos. Queridos, qual é o ano que nós estamos? O ano da colheita sobrenatural. Você crê que Deus tem preparado isso? Mas pastor, e esse desafio? Melhor o fim das coisas
do que o princípio delas. Aguarde em Deus. Deus, ele tem uma surpresa preparada para a tua vida. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade nos concedida. Pastor Ricardo, que está aqui conosco, nosso pastor Ricardo Mesquita. Eu quero deixar com ele desde já. Ele vai estar orando aí pela tua vida. Amém, queridos amados, estão enviando aí seus pedidos de oração através da live. Eu quero desde já agradecer, que Deus te abençoe. Deixa aí com o pastor Ricardo, ele vai estar orando aí, dando, amém, querido, as considerações finais. Que Deus abençoe. Amém. Uma boa noite na paz de Cristo a todos e todas. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Ednaldo, que veio hoje também ser o porta-voz de Deus. Que você tome posse dessa palavra sobre a sua vida, como o servo de Deus ministrou nesta noite. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. E eu quero aqui neste momento fazer as orações dessa noite, atendendo aos pedidos. Nós louvamos a Deus pelo comprometimento, de todos os irmãos com estar conosco nessas lives sempre às quartas e aos domingos a partir das 19 horas. Nós temos tido bastante dificuldades, irmãos, na questão de conexão, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós vamos lutando. Mas se você perdeu alguma parte da mensagem, no decorrer da semana ela será postada lá no nosso canal. Você pode entrar lá no YouTube, MUP Vista Alegre, e a mensagem vai estar lá. Inclusive todas as outras mensagens, desde que nós iniciamos as transmissões, ficam gravadas e depois nós subimos ela lá no nosso canal. Você pode acessar com mais calma, orar ao Senhor e ler. Eu quero aqui orar pelos pedidos e solicitações dos nossos irmãos, a nossa irmã Vera Gomes, que pede oração por ela e também pela sua família. Nossa irmã Mali Monteiro, que pede oração pela nossa nação e a saúde de todos e por todos os enfermos. Também pedir oração pelos irmãos, que estão nos ajudando, na transmissão. Embora você não veja aqui, mas os irmãos que nos ajudam aqui na igreja para produzir essas lives, os irmãos que postam, eu glorifico a Deus porque Deus tem aí despertado os nossos irmãos para nos ajudar, pois sem eles também isso não seria possível, Sem eles não seria possível fazer a transmissão, as gravações. Eu glorifico a Deus por todos que têm nos ajudado para que isso acontecesse, para que seja possível. Amém? Quero louvar a Deus, por nossos irmãos. Quero aqui aproveitar a nossa transmissão para deixar um pequeno recado. A nossa Santa Ceia desse mês será no dia 31 e no dia 7, Será 2 domingos subsequentes, devido ao lockdown, os irmãos que moram fora do bairro talvez tenham alguma dificuldade. Então nós faremos a nossa Santa Ceia em 2 domingos, para facilitar os irmãos que moram longe vir, pois o primeiro domingo de maio já não será lockdown, assim nós queremos crer. Amém? Amém ou não amém? Então vamos aqui orar ao Senhor por estas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graça por estarmos aqui, ó Pai, na tua presença, juntamente com os irmãos e irmãs que têm se dedicado também, ó Pai querido, neste momento para prestar um culto a Ti, de louvor, adoração. Nós oramos por esses nomes aqui citados. Senhor, te pedimos pela nossa nação, te pedimos, ó Pai querido, também ainda por aqueles, ó Pai, que estão à frente aí diante dessa tamanha adversidade. Pedimos, ó Pai, pela vida dos teus filhos e filhas, ó Pai querido, pelos enfermos, ó Pai querido, Tu és um Deus de cura. Então aqueles nossos irmãos que têm enfrentado na sua família ou até mesmo no seu próprio corpo esta enfermidade, ou enfrentando qualquer enfermidade, ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus a cura, em nome de Jesus. Como Teu servo ministrou, ó Pai querido, nós cremos numa colheita sobrenatural
E essa colheita, Pai, não é produzida por homens, mas sim pelo Teu poder, pela Tua graça e manifestação. Oramos e Te pedimos, ó Pai, por todos que têm se dedicado, ó Pai querido, em nos ajudar. Os irmãos que têm ligado, mandado carta, têm feito transmissões, gravados, ó Pai, vídeos, para ministrando a Tua palavra, levando a Tua mensagem na nossa comunidade. Venha fortalecer, ó Pai, a todos e todas, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar louvando ao Senhor, e eu quero aqui pedir a você que prevaleça no Senhor, prevaleça em oração, prevaleça em buscar o Senhor, meditando na palavra dele. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Fiquem na paz.